Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal 3is. Antes de começarmos o vídeo tenho dois recados para vos dar. O primeiro recado é que este podcast, este episódio, vai ser dividido em duas partes, portanto, hoje vamos assistir à primeira parte. E no próximo sábado, sempre às 14 horas, irei publicar o segundo vídeo deste podcast, a segunda parte. O segundo recado é inscreverem-se no canal, deixarem aquele like, partilhar, essas coisas todas. Portanto, agora vamos ao vídeo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pod 360cast e hoje vamos trazer aqui convidados e vamos debater acerca do estudo. Vamos trazer aqui pessoas, estudantes de alguns países e vamos começar então a apresentar dois estudantes que vão representar o país de Portugal. Vamos começar então pela Bruna, que é uma pessoa já conhecida aqui no canal. Portanto, Bruna, quem és tu e o que é que estás a estudar? Conta-nos um pouco assim de ti. Faz-nos uma breve descrição. Então, olá pessoal, sou eu, Bruna. Vocês já me conhecem, então, como o Gonçalo disse, aqui do canal. Tenho 18 anos, estou no primeiro ano da licenciatura em Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa. Sou da zona de Torres Vedras, estudo em Lisboa, lá está, como vos disse. E é agora isto que eu vos posso dizer para vos contextualizar daquilo que vamos falar daqui para a frente. Germano. Então, olá pessoal, eu sou o Germano, tenho 21 anos, sou do Porto e estou a tirar estou no terceiro ano da licenciatura em Educação Básica a representar o Instituto Politécnico do Porto. Muito bem, vamos então agora conhecer as duas pessoas que vão falar um pouco da acessibilidade nos estudos do Brasil e vamos começar aqui então pela Polly, que se vai apresentar. Oi, gente, boa tarde. Eu sou aqui do Tocantins. Já posso falar, né, Gonçalo? Sim. De Palmas, que é a capital do Tocantins. Eu me chamo Poliana, mas eu gosto de ser chamada de Poli Ferreira mesmo, meu nome profissional. Sou formada em eventos, né, como organizadora de eventos. Estou no 6º período de jornalismo. Atualmente eu estou estagiando no jornalismo, minha função é como produtora, mas já dei uma de repórter, já fui locutora e essa sou eu, acho que eu me resumo na comunicação mesmo. Muito bem, agora vamos passar para a próxima estudante do Brasil, que é a Luana. Olá pessoal, meu nome é Luana, eu sou aqui do estado de Minas Gerais, no Brasil. Tenho 17 anos, eu estou fazendo o ensino médio e o curso integrado em vendas. E eu tenho deficiência visual total. Muito bem, e agora vamos passar ao terceiro país que vai ser representado pelo Camilo. Ela é da República Dominicana. Olá, boa tarde, Camila. Olá, boa tarde. O meu nome é Camille, eu sou da República Dominicana, tenho 21 anos e estou no primeiro ano da faculdade estudando Psicologia da Saúde e a minha deficiência é visual, sou cega total. Ok, muito bem. Então, vamos passar então aqui à primeira pergunta e, portanto, para geral. Como é que foi a vossa experiência ao lidar com a inclusão e a igualdade para as pessoas com deficiência visual no vosso país? Vamos começar então aqui pela Bruna. O que é que nos podes falar acerca disso?
eu acho que a inclusão em Portugal, ela vai existindo, está assim ainda num caminho, não é? E acho que já muita coisa foi feita, ainda há muito para fazer. Agora, o que eu tenho vindo a reparar mais é que realmente muitas coisas que vão sendo feitas às vezes não são tão divulgadas quanto deveriam ser. Hoje já existem diversas associações e através das redes sociais elas têm vindo a fazer um excelente trabalho na divulgação, mas muitas das vezes acabamos por saber dos eventos pouco depois de terem acontecido. Não sei, acho que essa divulgação ainda tem muito que se lhe diga. Portanto, a inclusão e a igualdade vai existindo, mas muitas das vezes acabamos por deixar com que as boas iniciativas passem um bocadinho despercebidas, e acho que atualmente, fora, lá está, às vezes capacitismo, como se diz aí no Brasil, e o preconceito leva muitas das vezes a maior. Não nos podemos inteiramente focar só nisso, porque lá está, hoje em dia felizmente já vai existindo alguma inclusão e igualdade, ainda que muitas das vezes eu não seja assim tão falado. E o Germano, o que é que... E tu, Bruna, estás no primeiro ano de faculdade. Sim. E o Germano, que já está no terceiro, se não me engano, qual é a opinião que ele pode dar acerca disso? Tendo em conta também que a Bruna estuda na zona de Lisboa, que é o centro de Portugal, e o Germano está no norte de Portugal, neste caso. Sim. A realidade não muda muito, basicamente eu subscrevo aquilo que a Bruna disse, mas uma coisa que eu acho muito importante destacar, pelo menos no meu ponto de vista, é que existem dois grupos de pessoas. Existem aquelas pessoas capacitistas que nos veem como incapazes e depois existem aquelas pessoas que quase que nos colocam acima delas porque somos uns heróis por estar no sítio onde estamos. E ambas as visões são visões que eu não gosto e que tento sempre lutar contra, porque eu estou onde estou é por esforço meu, como qualquer outra pessoa, e depois há muito aquela visão da exclusão social, como por exemplo a altura de queima das fitas. Para quem não sabe o que é basicamente as festas académicas. Sim. Que é na altura de maio. Já tive colegas meus a dizer, olha, eu curtia muito ir contigo, mas eu sei que vou beber e tenho medo de não ser responsável por ti. E acabam quase por incutir um pouco aquela frase do eu tenho que tomar conta de ti, quando na verdade nós não temos que ter ninguém a tomar conta de nós, e nós temos a nossa liberdade de tomar conta de nós mesmos e de fazer aquilo que queremos. Apenas necessitamos é de, sei lá, por exemplo, no meu caso basta ir de braço dado com alguém para não me perder. Exato. Mas oriento-me super bem, por exemplo, em sítios que eu já conheço, eu sou super bem orientado. Tipo, não preciso assim de nada de especial, mas no próprio cérebro das pessoas existe sempre esse medo, como se fosse algo completamente impossível. E isso às vezes acaba por me afetar um bocado emocionalmente, porque noto que às vezes há experiências sociais que eu gostava de ter e que acabo por não ter por causa da deficiência, não é? Bem, vamos agora ultrapassar o oceano, vamos até um dos países da América Latina. Camila, tu na República Dominicana, o que é que tu nos podes dizer acerca desta pergunta? O que é que tu achas que, a inclusão e a igualdade para a pessoa com deficiência visual? Como é que foi a tua experiência ao lidar com isso? Bom, aqui eu sinto que ainda tem muita coisa a melhorar, mas se eu penso na época de quando eu era criança, até os momentos atuais agora, já muita coisa melhorou, porque antes, assim, eu conheço pessoas
com deficiência visual que nunca foram para a escola, porque as escolas não aceitavam. Aí, quando eu comecei a estudar, a minha família lutou muito pela minha inclusão no ensino fundamental. E agora que eu sou uma pessoa adulta, estou começando a ver mais crianças com deficiência visual nas escolas e no ensino médio. Então, eu sinto que as coisas estão melhorando, mas ainda tem muita coisa a se fazer, muita educação que dar aos professores, às crianças, aos pais. Então, eu acho que é isso, por enquanto. Indo agora um pouco a sul, Poli, no Brasil, o que é que nos podes dizer acerca disso? Aqui no Brasil, eu sou um pouco crítica, tá, gente? Vocês vão me perdoando, eu faço jornalismo, então eu já começo, eu não fantasio as coisas. O que eu falo e pronto. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda falta muita coisa para melhorar, principalmente na questão da acessibilidade em lugares públicos, calçadas, essas coisas. Mas falando em nível de escola, ensino médio, hoje eu estou na faculdade, mas ensino médio, quando eu entrei em uma instituição federal, IFTO, que significa Instituto Federal do Tocantins, lá não tinha basicamente nada de acessibilidade. Lá não tinha a máquina, a impressora Braille, lá não tinha piso tátil, lá não tinha nem sequer o curso de Braille. O curso de Braille eu fazia numa outra escola, tinha que ir para outra escola, né? Porque lá na instituição federal não tinha. E os professores, eles, infelizmente, né, eram assim, perdidos. Quem orientava eles, muitas das vezes, era eu mesma, olha, eles chegaram a perguntar para mim, como que eu faço uma prova adaptada para você? O que é uma prova adaptada? Tinha que explicar, né? Olha, uma prova adaptada é isso, você pode fazer uma prova oral. Matemática. Um professor teve uma ideia magnífica, isso ele se virou sozinho, tá? Eu não ajudei ele em nada. Ele fez um material tátil, para mim conseguir pegar aquelas figuras geométricas, não tem? Numérica, acho que é assim que fala. Ele fez Sim. Com papelão, aqueles de caixa, somente para mim tocar. Gente, esse professor foi o cara. Então, assim, por mais que teve desafios no ensino médio, por eles não ter uma orientação, olha, tá chegando uma aluna cega e tal. Tinha um professor que chegava na sala e se assustava. Como assim não me avisaram que tem uma aluna cega nessa turma? E aí eu tinha que explicar, então. Aí eu tinha que esperar um pouquinho o professor elaborar uma atividade, uma prova para mim. Mas tirando essa falta de aviso, essa falta de comunicação, essa dificuldade, eu me diverti muito no meu ensino médio, porque era sempre uma surpresa, me surpreendia muito. E a Luana, o que é que nos pode dizer? Bom, eu concordo com a Poli, né, até porque, assim, eu tenho duas versões, assim, digamos versões da palavra certa, mas é o que tá vindo aqui na minha cabeça agora. Porque ano passado eu estudei numa escola estadual. E nesse ano eu entrei no IFNMG, que é o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E no ano passado eu não tinha essa inclusão, era péssima. E acontecia a mesma coisa comigo que aconteceu com a Poli, que os professores não sabiam como lidar comigo, eles ficavam me perguntando, eles não me aplicavam a prova. Gente, eles não faziam nada. Tipo, eles basicamente não sabiam como lidar comigo. Não perguntavam as coisas diretamente para mim, perguntavam as coisas para as outras pessoas. Hoje, dentro da instituição que eu estou hoje, precisa melhorar muita coisa mesmo. Mas lá não tem o piso tátil, igual a Poli falou, não tem aula de recurso, eu faço em outra escola também. Lá tem a máquina em Braille, mas eu ainda não comecei a mexer. Então, assim, precisa realmente melhorar muito. Mas eles já estão avançando para isso, né? Eu espero que daqui a um tempo, quando outras pessoas vierem a chegar nesse nível que nós estamos hoje, de ensino médio, de estudar, tanto fundamental, que possa ter mais acessibilidade, mais inclusão, né? Porque ainda precisa melhorar muito. E eu acho que é isso.
Sim, as dificuldades aqui são bastante grandes, tanto em Portugal como no Brasil e na República Dominicana. Portanto, aqui agora vai surgir uma pergunta: quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram ao longo do vosso percurso nos estudos? Qual é que foi a principal dificuldade que vocês começaram a entender que, se não fossem vocês e a vossa força de vontade, muito provavelmente vocês iam ter muito mais dificuldade? Bruna, começando por ti. Então, eu acho que nós podemos verificar e se calhar vocês os dois, Gonçalo e Germano, por viverem também em Portugal, vão concordar comigo, é que tem muitas coisas comuns aqui, tem muitos problemas comuns, muitas falhas que nós notamos em todo o lado. Isto que a Polly mencionou de um professor entrar na sala e ficar então e agora? Ninguém me avisou que tinha um aluno cego. No meu caso é um problema um bocadinho mais acentuado porque eu sou surdo-cega. Ainda que muitas das vezes os professores não notem, o que às vezes acaba por dificultar um pouco mais a vida, mas muitas das vezes nem é por mal, ficam muito surpreendidos. E eu acabei por ficar um bocadinho perdida também quando entrei para o 10º ano aqui, porque não estava habituada a essa falha, que se calhar não é bem uma falha, mas eu estava à espera que quando eu entrasse na sala os professores pelo menos já soubessem que tinham uma aluna com deficiência na sala e já estivessem mais ou menos à espera do que é que viria aí. Por muito que depois se calhar fosse preciso explicar o que eram provas adaptadas ou tudo mais, estava à espera que isso não fosse um choque. E foi na altura, e agora na faculdade o choque acentuou-se. Aqui eu já não estava à espera que os professores soubessem o que é que viria aqui e não sabiam. E é normal essas explicações que nós às vezes temos de dar, se calhar vamos ter de adaptar aqui as aulas. Eu, por exemplo, tenho aulas de História e Teoria da Imagem, tenho coisas muito ligadas à imagem também. Estou num curso de comunicação e é um curso que nos prepara para sermos jornalistas ou para sermos qualquer coisa relacionada à comunicação dentro dos mídias, dentro da televisão, da rádio, e então acabo por também ter algumas cadeiras, algumas disciplinas que são muito ligadas à parte visual. E notou-se que alguns dos professores ficaram muito perdidos e agora como é que nós vamos fazer isto? Enquanto que outros nem tão pouco quiseram saber e tive de ir eu à luta, e acho que é normal e convém que nós também tenhamos essa abertura para isso, chegarmos ao pé dos professores e perguntar, e agora? Ou muitas das vezes tentarmos nós próprios arranjar logo a solução, porque muitas das vezes as pessoas olham para nós e pensam, e agora, uma pessoa com deficiência, o que é que nós vamos fazer? E nós cabe-nos também um pouco o chegarmos ao pé da pessoa e ela já está a ver o problema. Nós temos de chegar e dar-lhe logo a solução. Germano, eu reparei que tu saíste e voltaste a entrar, não sei se conseguiste ouvir a pergunta. Não ouvi. O meu erro dele está lá, o meu computador deu erro, está lá azul, por isso não ouvi. Pronto, dando continuidade aqui, a pergunta é: quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram ao longo do vosso percurso nos estudos? Então, eu por acaso não senti assim muitas. Na primária, por exemplo, sempre tive professores aplicados em tentar encontrar as estratégias. Eu desde o infantário, por causa de uma associação, entrei logo para uma escola que até ficou de referência por minha causa, porque pronto, eu era o único desta zona e na altura não se punha a possibilidade de eu ir para o Porto, portanto fizeram com que a escola onde eu andei ficasse de referência aqui na minha zona e foi isso que acabou por acontecer. Pronto, houve alguns problemas a nível de material, porque pronto,
o material que a escola tinha era material do século passado, basicamente, e o que tinha não chegava para todos. E isso era um problema, porque eu era sempre aquele que ficava com o pior, ou o que nem tinha às vezes, e acabei por ter de me desenrascar por mim mesmo. Felizmente consegui, com ajuda, e tenho os meus próprios equipamentos, ou seja, a escola nunca precisou de me dar, a partir de um certo ponto nunca precisou de me dar nada, e acho que isso, pronto, até foi uma coisa boa que me aconteceu. A entrada para a faculdade, pronto, foi uma coisa tranquila até, pensei que ia ser uma coisa muito pior. Os meus professores, eu não notei que eles tivessem assim um grande choque, sempre tiveram uma grande abertura em arranjar estratégias, pronto, uns mais do que outros, obviamente, mas logo desde o primeiro dia aquilo que me aconselharam a fazer é ir falar com as pessoas no início, concordar as estratégias que iríamos usar. Por exemplo, a minha escola dispõe de um leque enorme de medidas que posso utilizar, por exemplo, gravação das aulas, fazer testes orais, que na escola nem sequer é possível, portanto, na faculdade é uma coisa muito mais aberta a adaptações. E por acaso os professores sempre sentiram que prontos, que eu era capaz e nunca colocaram assim entraves. O meu maior problema foi no curso, porque eu estou em educação básica, traduzindo para quem é do Brasil, é o mesmo que pedagogia, e é um curso que exige muita visão, a nível de controlar as crianças, por exemplo. E houve professores meus que me disseram que eu estava no curso errado, porque ver só de um olho e 10% do outro como eu, só vejo do olho direito, corrigindo, é bastante complicado. No entanto, até a mim acaba por ser um bocado interessante ver até onde eu posso ir. E a licenciatura para mim tem sido uma fase de crescimento, mas também uma fase de testes. Porque lá está, eu já estive a estagiar no pré-escolar e agora estou no segundo ciclo, e os obstáculos que eu sinto eu apenas posso identificar quando vou para o terreno. E para todos os obstáculos que eu encontrei até hoje, tanto numa área como na outra, foi sempre algo que eu consegui encontrar ferramentas de contorno dos obstáculos. E acho que isso é interessante e acaba por, às vezes, quebrar um pouco as mentalidades que existem cá em Portugal e também, talvez um bocado pelo mundo, de que, não sei o que é ser cego, para ser professora, se fosse para nível de secundário era tudo tranquilo, mas vais para crianças mais pequenas. Mas eu acho que, pronto, é uma questão de adaptação e de eu próprio também me esforçar. E eu acho que isso é o importante para nós conseguirmos chegar onde queremos. E para ti, Camila, qual é que foram as principais dificuldades que tu encontraste no teu percurso de pessoa como estudante? Eu sinto que as maiores dificuldades minhas foram a falta de informação. Por que a falta de informação? Porque quando eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer muitas coisas, estudar muitas coisas, assim. Aí, por exemplo, eu pedia para minha mãe, eu quero fazer aula de dança. Ela falava tudo bem, porque a minha mãe é o tipo de pessoa que, mesmo com pouca informação, desde que eu era criança, ela sempre tentou que eu fizesse tudo o que eu queria, todas as coisas que eu queria aprender. Aí ela, por exemplo, ligava para alguma instituição, para qualquer escola. Eu tenho uma menina, ela quer estudar dança. Tudo bem, pode trazer. Aí eu chegava à escola muito animada e a professora olhava para mim e falava: mas eu não sei trabalhar com uma menina com deficiência visual, ela não pode estudar dança. Então, eu digo que é falta de informação porque, tipo assim, não é impossível ensinar a uma
pessoa com deficiência visual a dançar, não é difícil ensinar a uma pessoa com deficiência visual história, literatura, idiomas, qualquer coisa. Mas aqui sempre foi e ainda é uma situação difícil, porque eles não têm informação, mas também não querem aprender. É tipo, você não enxerga? Ah, esse não é o meu problema. Então, é uma situação muito complicada, porque a maioria das pessoas com deficiência visual acaba desistindo dos estudos, dos trabalhos, e isso é uma coisa muito triste, na verdade, porque eu sinto que uma pessoa com deficiência deve estudar e aprender o máximo possível. E para ti, Paulo? Cara, olha, eu fui no começo, assim, eu acho que, principalmente no começo, que as pessoas não têm maturidade, ensino fundamental, né, ensino médio um pouco, eu tinha muita dificuldade de receber ajudas. Ajuda para quê? Ajuda para andar, ajuda para alguém ler a prova para mim. Às vezes, chegava o momento da prova, não tinha ninguém para me auxiliar. Eu sempre pedi, olha, vai ter prova tal dia, eu preciso de alguém para ler. Não vinha. Ou um colega terminava dele, ia ler para mim, ou o professor ia ler para mim. Então, assim, eu me sentia constrangida, né? Porque se eu pedir, eu sei que é meu direito e tal, a escola não atendeu. Por quê? Ah, esqueci. Não, isso não é justificativo, isso não é desculpa. Uma instituição nível grande, mesmo que fosse uma instituição pequena, mas tem que ter responsabilidade, né? Então eu me sentia constrangida, não que a pessoa não queria ler para mim ou o professor e tal, mas eu sabia do meu direito, sabia que eu tinha pedido e tal, não veio por quê. Então essa foi uma das dificuldades, adaptação de atividades também, com uma coisa que eu falei agora há pouco, né? Umas coisas pequenas que, se você juntar, vira uma bola de neve, então não pode deixar acumular. Não fez, falhou, tem que cobrar. Essa foi a minha maior dificuldade. E para ti, Luana? Bom, desculpa. Uma das minhas maiores dificuldades foi falta de acessibilidade e, digamos que recurso também, porque na época, tipo, por exemplo, lá no ensino fundamental 1 e no 2, que é do 6º até o 9º, eu não tinha tanta acessibilidade, não tinha, igual a Polly, ela disse, a gente não tinha tanta ajuda, assim, em questão de prova, de trabalho, portanto, eles nem aplicavam a prova para mim, então, assim, foi uma das maiores dificuldades, foi essa, a acessibilidade, porque precisa melhorar muito também. Eu acho que a instituição tem que ter responsabilidade, tem que arrumar um ledor. Se tem o dia da prova, eles têm que arrumar o ledor. Hoje não tenho mais essa dificuldade, porque hoje se tem uma prova, eles marcam, tem um ledor, tudo para ler tudo certinho. Mas uma das minhas maiores dificuldades foi essa, a falta de acessibilidade. Então, e perante estas dificuldades todas que vocês têm tentado ultrapassar, quais é que foram as medidas ou os recursos que foram essenciais para vocês para terem sucesso e principalmente acessibilidade no vosso estudo? Começando então pela Bruna. Eu acho que o recurso, a principal noção que nós temos de ter é adaptar-nos. Porque isso é o principal. Nós não podemos estar sempre à espera que as instituições, que os professores, que os materiais esteja tudo adaptado, porque acaba sempre por haver alguma coisa que vai falhar. Quer seja por vontade ou por esquecimento ou qualquer outro motivo, há sempre alguma coisa que falha. E nós temos sempre de ir com muita paciência, com muita força para nos adaptarmos às coisas. Se tivermos materiais que nos possam eventualmente ajudar, temos sempre de usufruir o máximo possível deles, porque por muito que nós cheguemos ao pé dos professores e
cheguemos para pedir os manuais, os materiais, tudo adaptado, há sempre alguma coisa que acaba por não dar certo. E eu tenho notado isso agora que entrei para o ensino superior, de pedir muitas das vezes os documentos em Word ou em PDF e chegarem-me muitos PowerPoints que eu tenho bastantes dificuldades em ler com o auxílio do NVDA. Mas se calhar se eu os abrir com o telemóvel, que é o que eu tenho feito, já acabo por ter mais facilidade em entrar e em lidar com as coisas. Claro que é sempre importante andar atrás dos professores e dizer para darem as coisas de forma acessível, mas também temos muitas das vezes de ir pelos nossos próprios recursos, criarmos nós os nossos próprios recursos e recorrermos muito também uns dos outros. Eu, por exemplo, partilho muito as minhas dificuldades e as minhas facilidades também com uma amiga minha e acabo muitas das vezes por ajudá-la naquilo que ela não consegue aceder em termos de materiais e ao contrário também acontece. Portanto, acho que os principais recursos que nós podemos ter são mesmo os nossos materiais, os nossos próprios materiais, quer seja o telemóvel, o computador, a máquina Braille, para quem a tem, a impressora também, que nem toda a gente tem, como é o meu caso, eu não tenho. Mas são esses os principais recursos que eu acabo por utilizar, quer sejam meus ou não. E o maior recurso é a força de vontade. E para ti, Germano, quais foram os recursos essenciais para ti? Ou medidas que tiveste que tomar? Então, as minhas medidas sempre passaram por... sempre foram muito diversas. Mais agora na faculdade do que anteriormente. Eu anteriormente apenas usava o apoiador e pronto, fazia basicamente como uma pessoa normal visual faz, mas pronto, usava apenas o apoiador. Os testes eram adaptados, mas pronto, não era assim uma adaptação de longe a longe, até porque eu tenho uma característica que se for uma letra muito pequena não consigo ver, se for uma letra muito grande perco-me. Então há sempre ali uma coisa um bocado complicada. Depois passei para usar o computador, mais ou menos a partir do 10º ano, e a partir já comecei a ser mais digital, entre aspas. E foi uma coisa muito boa, porque o NVDA, pronto, funcionava muito bem, e pronto, eu aproveitando um pouco da visão que tenho também, acabava por passar o que os meus professores às vezes me davam nos PowerPoints para o Word e facilitava um bocado a leitura por parte do NVDA. Quando não conseguia, ficava um bocado confuso estudar, mas nunca foi uma situação que tivesse assim grandes pesos nas minhas notas. Agora na faculdade, pronto, é que já é assim um bocado diferente. Eu já fiz o mesmo método que fazia na escola, agora uso apenas o computador e tenho o tablet com os meus cadernos digitais, porque é uma coisa que eu acho que me é vantajosa, porque, por exemplo, eu posso escrever em qualquer lugar e ando sempre com tudo atrás de mim e não preciso de andar com um apoiador atrás de mim, porque eu tenho um apoiador portátil também, mas acaba sempre por ser algo que, pronto, é cansativo transportar, porque não é propriamente uma coisa pequena, quer dizer, é e não é, porque, pronto, eu adapto aquilo para conseguir escrever também. E depois, pronto, com o computador sigo as mesmas coisas, uso para estudar, para fazer os trabalhos que tenho para fazer. Como tenho algumas cadeiras de literatura, também recorro a audiolivros, que são um bocado escassos, mas que também a minha escola tem um projeto a favor disso e acho que é ótimo. E basicamente anda tudo à volta disso, é um bocado entre o digital e pronto, os métodos mais tradicionais com a ampliação. E para ti, Camilo? No meu caso, por exemplo, quando eu era mais nova e
comecei a estudar no ensino fundamental, o recurso que eu mais utilizava era a ajuda da minha família, principalmente da minha avó. Por quê? Porque eu aprendi a ler e escrever em braille com 5 anos, mas na escola os professores não sabiam ler em braille e a maioria deles não queria aprender. Então, eles falavam para mim assim, eu não me importo que você saiba ler ou escrever em braille. Você tem que me trazer as tarefas no caderno como todas as crianças. Aí a minha avó precisava escrever as tarefas para mim no caderno. Ela lia para mim, eu lembrava e falava para os professores o que eu aprendi. E isso foi uma coisa que me ajudou muito. Já no ensino médio, eu comecei a aprender a utilizar o meu computador, porque eu sabia que na época da faculdade, a minha avó e a minha mãe não poderiam me dar esse tipo de ajuda. E agora eu utilizo muitos recursos da internet, muitos audiolivros. Se eu quero aprender uma coisa que aqui no meu país não tem adaptações, eu tento procurar online. Então, isso depende da época da pessoa. Esses foram os recursos que eu utilizei. Polly, tendo em conta que já estás também a estagiar, acrescentando ao teu estudo também o teu estágio, qual é que foi para ti o melhor recurso ou a medida que tiveste que tomar para ter sucesso no teu estudo e no teu estágio também, neste caso? Cara, eu comecei usando o computador, né? E eu tive aula de informática, aprendi bastante, então eu usava o computador para gravar as aulas, para me ouvir depois sozinha. Eu digitava também algumas coisas que eu achava importante ali, eu já ia digitando. E aí, com o tempo, né, eu fiquei um tempão sem computador, porém, eu adquiri o celular. E aí o celular é uma coisa mais leve de carregar para cima e para baixo. Então, quando eu cheguei no meu estágio, que é uma pergunta que me fizeram, a minha diretora de jornalismo falou, qual é a sua forma de trabalhar? Eu já fui imaginando que eu me perguntar isso. Para escrita, qual é a sua forma de trabalhar? Aí eu expliquei para ela que eu usava o celular, porque eles também instalaram um notebook lá para mim, um computador. Isso aqui, ó, nós temos à disposição um computador com um aplicativo, então me deram o maior apoio, né, na questão de acessibilidade, de aplicativos que fossem me ajudar, instalaram tudo direitinho. E aí, eu tinha 2 coisas à minha disposição para me auxiliar no meu trabalho, no meu estágio como jornalista, né? Então, eu tenho o meu celular, uma coisa pessoal, mas eu tinha um notebook ali que eu podia usar caso eu precisasse. Então, com os aplicativos leitor de tela, JAWS, no meu celular que eu já tenho o Talkback, e para mim foi tranquilo. Não tem assim, foi difícil isso. Não vi dificuldade nenhuma. Isso é muito bom, mas eu acredito também, acrescentando aqui, no teu estágio também tens um pouco mais de acessibilidade, porque também tens colegas, pessoas em tua volta que te possam ajudar mais também com isso. Sim. Quando eu entrei para a TV para estagiar na afiliada do SBT aqui no Tocantins, eu já tinha colegas que me indicou, falou que eu tinha interesse em fazer estágio lá, falou para a direção, né, olha, uma moça cega, ela é da comunicação, faz jornalismo. Então, quando eu cheguei, já sabiam das minhas condições, da minha situação, e eles adaptaram o que podia naquele momento, o que conseguiram, né. E a comunicação, o jornalismo, é uma área que exige muito da voz, do ouvir, isso é uma coisa que nós somos especialistas, né? Então, tem a parte ali, a parte que no início para mim foi mais difícil, que é a escrita, eu digitava devagar, inclusive agora digito até mais rápido pelo fato do jornalismo, toda hora chega uma informação diferente, então você tem que ser ágil.
pesquisou, viu lá, atualizou o site de notícia, vai lá, faz as notas para estar no jornal, assim, em questão de pouco tempo. Então, eu aprendi a ser uma profissional mais ágil, não ser tão lenta, tão lerda. Eu aprendi também a ter postura em frente às câmeras, aprendi muitas coisas, eles me auxiliaram, por exemplo, para ter postura em frente às câmeras, gente, não tem aplicativo para ficar falando no seu ouvido. Ajeita a coluna, você tá torto, não tem, né? Tem o pessoal da cinegrafistas que fica, olha para frente, apesar de que eu não enxergo, eu tenho que ser profissional independente disso, né? Olha para frente, olha para o lado. Então, eu tive essa dificuldade pelo fato de ser cega. E aí, onde está a câmera? E é um desafio trabalhar em televisão, mesmo sendo cega. Você tem que saber para onde está olhando. E uma coisa que dá liberdade para as pessoas nos ensinar e nos corrigir, né? Às vezes tem receio. Ai, como é que eu vou falar para ela que não é para lá que eu olho, é para ali? Então, eu tive muito esse auxílio. No caso, já não foi tecnologia, foi pessoas, né? Então, juntando uma coisa e outra, eu acho que eu vou longe. Exatamente, lá está. A união faz a força. Portanto, agora Exatamente. vamos aqui à Luana. Luana, também, quais foram os recursos essenciais que tu tiveste que optar para ter sucesso no teu percurso de estudo e é isso? Bom, um dos recursos que eu hoje até utilizo um pouco mais, que me ajudou muito, foi a tecnologia. Por exemplo, o computador, o NVDA, que eu comecei a mexer esse ano, fiz aula de digitação, ainda estou fazendo, mas já sei algumas coisas. Monitoria inclusiva também me ajudou muito. O Braille, querendo ou não, ele tem uma, né, por mais que eu não saiba muito o Braille, mas ele também me ajudou muito. É a tecnologia que, no caso, o computador, NVDA, leitor de tela, o celular também me ajuda muito, voice over. E para escrever, me ajuda muito, porque, tipo, eu ainda não tô muito apta para mexer com Braille. Então, por mais que ele me ajuda também, mas nem tanto como a tecnologia. Monitoria inclusiva também me ajudou muito, que depois que eu tive monitor inclusivo, ele me ensinou muitas coisas que os professores não conseguiam me ensinar em sala. Mas essa questão de monitoria e tecnologia que foi as coisas que mais me ajudaram, que eu acho que foi mais importantes ali no meu percurso ali. E então chegamos ao fim da primeira parte do Pod 360cast. Não se esqueçam que no próximo sábado às 14 horas iremos publicar a segunda parte deste episódio, que, ao meu ver, é super interessante. Portanto, se inscrevem no canal, curtem, comentem aqui abaixo o que é que vocês acham, deem as vossas opiniões e não se esqueçam, o meu canal, o teu canal, o nosso canal está aberto para todos. Está aí o contacto aí em baixo, caso que queiram entrar em contato connosco para partilhar a vossa história, os vossos projetos. Portanto é isso, nunca se esqueçam. Canal Trazis, o meu canal, o teu canal, o nosso canal. Dá voz à tua voz.